Graça e paz mais uma vez, né, para todos os irmãos que estão aí ligados no nosso canal, os amigos também, né, que estão seguindo aí o canal Resposta às Heresias. Mais um vídeo, né, dentro do catolicismo romano. Esse vídeo vai ser curto, sobre uma crença, né, que talvez alguns mais novos não tenham aprendido, mas era muito pregado e até hoje se crê na crença no purgatório, né, no purgatório. Então, o que é o purgatório? É um lugar entre os céus e o inferno. É uma antecâmara que delimita se você vai ser digno de ir para o céu ou ser digno de ir para o inferno. Na verdade, é um terceiro caminho. Quando Jesus falou que só existe dois caminhos, né? Um da porta larga, do caminho largo, e outro da porta estreita, do caminho estreito. Mas o catolicismo romano, como é muito engenhoso em suas crenças, ele criou esse terceiro caminho, que é o purgatório, né? A ideia do purgatório também não é só católica. A ideia do purgatório ela tem raiz no budismo, né? Que é um sistema religioso da antiguidade, né? Que eles lá chamam hoje de talvez um ciclo de reencarnação, chamado um patamar de nirvana, né? Dá a ideia, tira-se a ideia do purgatório dentro da raiz budista também. Então a ideia católica do purgatório, né, e a respeito disto, né, é que existe esse lugar e as orações, né, se faz para ajudar alguém que está lá para ser tirado de lá, né. Isso não foi ensinamento de Cristo. Você quando vê aquelas missas de sétimo dia, aquelas coisas todas, por trás daquilo ali tem essa crença de que essas missas, as orações, as esmolas também que eram feitas, que são feitas até hoje, são exatamente para tirar as pessoas desse lugar do purgatório, que é um lugar de cumprir a pena, que nós vamos estar citando daqui a pouco, né, sobre essa questão. Então os ensinamentos de Cristo não foram sobre isso, nem tampouco dos apóstolos, né, que foram ensinados pela igreja romanista, né, essa questão do purgatório. Isso se deu no ano 600, né, quando o Papa Gregório o Grande reclamou um terceiro lugar para purificação. Estou lendo aqui, que é bem interessante isso aqui, né? Para a purificação das almas antes de sua entrada no céu. E esse dogma realmente é um dogma católico, que foi um dogma criado lá no Concílio de Florença, né? E foi ali ratificado no Concílio de Florença. O Gregório, não é? Ele pregou isso, já estava ensinando isso. Isso foi ratificado, né, e batido lá no Concílio de Florença em 1459, né? Esse Papa, né, ele adicionou também o conceito de fogo purificador à crença, né, em tom corrente, que havia um lugar entre o céu e o inferno, né, para onde eram enviadas as almas. Olha que coisa interessante, daqueles que eram não tão bons para merecer o céu e também nem tão maus para merecer o inferno, né? Bem interessante isso aqui, né? Assim surgiu a crença, não é, de que um fogo do purgatório tem o poder de purificar a alma e as suas escórias. Que coisa interessante, né, irmãos? E as suas escórias até fazê-la apta a se encontrar com Deus. Veja que crença, né? A Igreja Católica ela é engenhosa em criar crenças fora das Escrituras. Eles pegam alguns textos até isolados, mal interpretados das Escrituras, né, de Paulo lá em Coríntios, falando que se a obra de alguém for feno, se for palha, vai se queimar, que não tem nada a ver, aquela é a recompensa, né, dos cristãos que estiverem diante do tribunal de Cristo para receber seus galardões, né? Interessante. O purgatório, para alguns, além de ser um lugar de purificação, é também um lugar onde a alma cumpre a pena, pelo que o fogo do purgatório deve ser temido grandemente. Isso foi muito falado, irmãos, na questão quando eles vendiam indulgências, né? Quando eles queriam tirar muitas vezes as riquezas das pessoas que estavam à beira da morte, diziam: olha, você tem que doar o seu bem, né? Deixar algum testamento aí para a Igreja Católica para você não cair no purgatório, né? Eles fizeram muitas coisas, né? Depois a gente vai preparar um vídeo sobre essa questão, né, do comércio dentro do catolicismo romano, que eles criticam muitas igrejas hoje, né, protestantes, que realmente alguns usam o evangelho como comércio, mas eles são as igrejas mais ricas do mundo, né? A maioria das coisas lá no Vaticano é ouro. Existe até o Banco do Vaticano, o Estado do Vaticano. Depois nós vamos estar falando sobre isso.
Mas a questão aqui é essa questão do purgatório. Então eles dizem que esse lugar é o lugar de cumprir a pena, né? Cumprir a pena, e fazia um alvoroço no coração, na mente das pessoas, um terror, né? Um susto, que as pessoas passavam a acreditar nesse lugar, né? E apesar do fato de as almas do purgatório, segundo o ensino da igreja romana, terem sido já justificadas no batismo, porque eles acreditam que quando a criança lá é batizada num batismo infantil, né, que é outra crença também errônea, que a Bíblia não dá respaldo para isso, não é? Dentro do catolicismo romano, dentro do catolicismo romano, terem sido já justificados no batismo, e pelo batismo a justiça divina, né, para eles, contudo, não ficou plenamente satisfeita ali no batismo, né? Desse modo, a alma, embora escape do inferno, precisa suportar, né, por causa dos seus pecados que ainda restam por expiar depois da morte, a punição temporária no purgatório. A pessoa se batiza lá quando é infantil, né, quando é infanto, quando é criança, mas durante o decorrer da vida, não é, ela comete pecados que eles chamam de pecados veniais, né, pecados comuns, né, pecados cotidianos. E esses pecados, eles precisam ser purgados, né? E essa purgação, essa purificação seria exatamente lá no purgatório, né? Muito interessante. Então o purgatório é uma fábula engenhosamente montada, né? Mas a sua doutrina se constitui de um sacrilégio à honra de Deus. Na verdade, não diz respeito à obra perfeita de Cristo na cruz, ela desfaz a obra de Cristo na cruz. É como se dissesse que a obra de Cristo ela foi imperfeita, foi incompleta para salvar o homem, para perdoar o pecado, o pecador que se arrepende, né, irmão? É terrível, né? Vamos ver algumas blasfêmias que essa crença do purgatório ela trazem afronta a Deus. Não obstante Deus, né, já tivesse nos livrado de qualquer condenação, né, para aqueles que estão na crença do purgatório, que ainda tem condenação, quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não desfaz, né, desfaz essa obra de Cristo, do poder de Jesus de salvar, de justificar o homem e precisar passar pelo purgatório, né? É interessante também que nós vamos ver que Deus não queima seus filhos, né, no purgatório para satisfazer sua justiça já feita na obra realizada na cruz por Cristo Jesus. Então, crer no purgatório, crer nessa purificação, desfaz na justiça que Cristo já nos deu através de sua morte na cruz, né? Deus, ao lançar seu filho no purgatório, Deus está dizendo com isso, né, que o sacrifício de seu filho foi insuficiente. Se Deus lança seus filhos, como ele diz que são filhos de Deus, que pertencem a Deus, e vão para o purgatório, é como se dissesse que Deus não tivesse realizado, né, perfeitamente sua obra de salvação através de Jesus Cristo, né? Jesus é Ele quem intercede dos céus pelos pecadores, né? Então não tem como o homem se livrar sem intercessão, sem intervenção de Jesus, né, de nenhum purgatório, se não for por Jesus Cristo. Porque para alguns, na crença antiga, até hoje acreditam que somente o Papa ele tem o poder da chave do purgatório, tirar as almas de lá e levá-la ao céu ou condená-la ao inferno. A Bíblia diz que Jesus é o único que tem as chaves da morte e do inferno, não do purgatório. Amém? Glória a Deus, né? Dizer que as almas espiam suas faltas no purgatório atribui ao fogo do poder do purgatório, né, de perdoar pecados, quando a gente vai ver que somente o sangue de Jesus tem o poder de perdoar pecados, né? Então, são crenças, irmãos, que são totalmente contrárias ao que a Bíblia diz, né? Que o castigo do pecado fica para depois de perdoados, não tem respaldo bíblico também. Este disparate, né, provém de um erro da teologia vaticana, né, segundo o qual a obra expiatória de Cristo satisfez a pena devido aos pecados cometidos antes do batismo e não daqueles que foram cometidos posteriormente, né? É a crença dele lá, antes do batismo, né, o pecado foi perdoado, mas depois do batismo, esses pecados, Cristo não tem o poder de perdoar, então tem que passar pelo fogo do purgatório. Crença errônea às Escrituras. Que Deus nos livre, que Deus livre a sua alma também, meu amigo, que está vendo aí esse vídeo. Essa crença está contrária à Bíblia, não tem respaldo bíblico de maneira nenhuma, né? Jesus é quem nos salva, é quem intercede por nós, o seu sangue é quem perdoa pecado, né? E a condenação
ela só vem para aqueles que realmente não querem recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Só existe dois caminhos, não existe três, não existe um atalho, não existe meio termo, é céu e inferno. Depois nós vamos estar fazendo um vídeo exatamente sobre a existência do inferno, pessoas que vão para lá, não é? Que a Bíblia mostra, vamos comprovar biblicamente falando, a gente não gosta de falar desse assunto, mas como estamos falando do purgatório, não é? E nós vamos falar também do inferno depois, preparar um vídeo exatamente sobre isso, amém? Mas essa crença no purgatório é uma engenhoca feita pelo catolicismo romano, mais uma vez, para dar esperança, não é? Para as pessoas que não têm esperança, mas que está em desacordo com as Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe e você possa crer em Cristo, né? Para se livrar do inferno e morar no céu. Não existe purgatório, meu amigo. É crença errônea, é heresia, é engano religioso. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.